E como eu considero esse processo ilegítimo e a denúncia uma farsa, eu tô aqui em respeito à lei, em Sim. respeito à nossa Constituição, mas com muitas ressalvas com o comportamento dos procuradores da Lava Jato. Essa do elevador é uma das anomalias da denúncia do Ministério Público. Em qual sentido, Eu, senhor ex-presidente? pelo menos do pessoal da Lava Jato. Quer dizer, eu vi pela imprensa de que o Ministério Público tinha dito que eu tinha pedido para o Léo e colocar um elevador. Isso aqui, doutor, é uma escada caracol. Você deve conhecer essa escada. Certo. Essa escada tem 16 degraus. Essa escada é do meu apartamento, em que eu moro há 18 anos. A dona Marisa, 6 anos, há exatamente 6 anos, ela tomava remédio todo santo dia para dona Cartilhagem. Será que alguém de bom senso nesse país imagina que eu ia pedir um elevador num apartamento que não era meu e deixar de pedir para fazer um apartamento no prédio que a dona Marisa mora há 20 anos e que tomava remédio todo santo dia? É no mínimo, doutor, cumprir o ditado de que quem conta uma mentira passa a vida inteira mentindo para justificar a primeira mentira. Aqui, na Aham. sua sala, tiveram 73 testemunhas. Grande parte de acusação do Ministério Público. Certo. E nenhuma me acusou. O que aconteceu nos últimos 30 dias, doutor Moro, vai passar para a história como o mês Lula. Sei. Porque foi o mês em que vocês trabalharam, sobretudo o Ministério Público, para trazer todo mundo para falar uma senha chamada Lula. Sabe? O objetivo era dizer Lula. Se não dissesse Lula, não valia. O senhor entende Eu que existe acompanho. uma conspiração Não, eu contra o acompanho. senhor? Não, não, eu não. Eu entendo e acompanho pela imprensa de que pessoas como Léo Pinheiro está já há algum tempo querendo fazer delação. Sei. Primeiro ele foi condenado a 23 anos de cadeia. Depois se mostra na televisão como é que vive a vida de nababo dos delatores. Sei. E o cara fala, porra, eu estou condenado a 23 anos. Sabe? E os delatores, sabe? Pagaram uma parte e estão vivendo essa vida. Sabe? Então, delatar virou, na verdade, quase que o avaral de soltura dessa gente. Eu tenho acompanhado, estou atento e estou percebendo que há. Eu vou discutir em algum momento o contexto. O contexto está baseado no PowerPoint mal feito, Certo, mentiroso doutor. da Operação Lava Jato. Senhor ex-presidente, Que, nós estamos aliás, aqui o fazendo doutor indagações Delayol, que fez a específicas. apresentação, não está aqui. Aham. Deveria estar aqui. Certo. Para ele explicar aquele famoso PowerPoint. Certo. Sabe? Aquilo é uma caçamba, onde cabe tudo. Aquele PowerPoint, doutor, não está julgando Lula, pessoa física ou pessoa jurídica. Está julgando Lula, presidente da República. Certo. E isso eu quero discutir. O senhor ex-presidente e sua esposa pleitearam ao OAS em algum momento a restituição dos valores pagos pela cota do apartamento 141? Nós entramos com um processo, está na justiça, para a gente requerer o que foi pago. O senhor ex-presidente se recorda quando isso ocorreu? Ah, não tenho a data. Mas ocorreu. Consta no processo que essa restituição foi solicitada ao OAS somente em 26 de 11 de 2015. Eu não sei Seria quando isso? foi requisitado. Eu não sei quando foi requisitado. Esse documento está no evento 85, Alt 11. O que eu sei é que, tanto quanto eu, a Bangkok foi taxada de uma organização criminosa pelo Ministério Público. Faz 2 meses que a Bangkok foi absolvido, o Vacari foi absolvido, e ninguém que o acusou teve a coragem de pedir desculpas. Senhor presidente, o senhor tendo nomeado, indicado, ou pelo menos dado a palavra final para indicação ao Conselho de Administração da Petrobras de Paulo Roberto Costa, Renato Souza Duque, Nestor Cunati Cerveró e Jorge Juiz Elada, o senhor não tinha conhecimento de nenhum dos crimes por eles praticados enquanto diretores da Petrobras? Não. Ou desse esquema criminoso que alguns Não. deles Nem confessaram? nem o senhor, nem o Ministério Público, nem a Petrobras, nem a imprensa, nem a Polícia Federal. Todos nós só ficamos sabendo quando foi pego no grampo a conversa do Youssef com Paulo Roberto. Eu indago ao senhor essa porque foi o senhor que indicou o nome deles, né?
ao Conselho de Administração da Petrobras é uma situação diferente minha, que eu não tenho nada a ver com isso. Nunca participei dessas Não, o indicações. senhor que soltou o Youssef e mandou grampear, o senhor podia saber mais do que eu. Não, eu decretei a prisão do Alberto Youssef, é um pouco Deixa- diferente. Minha participação mais orgulhosa que eu tenho foi em dezembro, quando nós autorizamos a capitalização da Petrobras, e logo eu, que pensava que era socialista, fiz a maior capitalização da história da humanidade. Tá, 70 bilhões para capitalizar a Petrobras e transformar ela na segunda empresa petroleira do mundo. Doutor Moro, o senhor se sente responsável da Operação Lava Jato ter destruído a indústria da construção civil nesse país? O senhor se sente responsável por 600 milhões de pessoas que já perderam emprego no setor de óleo e gás da construção civil? Eu tenho certeza que não. Quando o juiz e os acusadores se submetem à imprensa para poder prender as pessoas, aí tudo mais é possível, doutor. De que forma que o veja, juiz deixa eu teria lhe falar uma submetido coisa. à imprensa? Eu vou lhe dizer uma coisa, doutor. Eu vou lhe dizer, o senhor Houve um disse, debate entre Vossa Excelência e o ex-presidente. o senhor disse num artigo que o senhor disse num artigo que o senhor escreveu, copiando as mãos limpas da Itália, de que se a imprensa não ajudar, não tem como prender rico e político. Não, o que eu falei Então é aí vamos deteriorar, vamos degradar a imagem das pessoas na imprensa. Eu vi o depoimento do Léo. Não, eu fiz uma Eu conheço o Léo descrição. antes e conheço o Léo naquele depoimento. Senhor presidente, Depois eu do fiz uma... cidadão condenado a 23 anos de cadeia ser chamado para a coisa mais importante que ele tem que falar é que o Lula sabia. Depois de condenarem e execrar a imagem de um pai de família que, por mais errado que tenha, merece respeito, como o Duque, há 40 anos de cadeia, e depois prometer a ele liberdade, se a ceia for falar, o Lula sabia. Quem prometeu liberdade? Ah, eu dele? vi. Ah, doutor, não, eu estou vendo isso pela imprensa há tempo, doutor. Quem prometeu Eu estou vendo liberdade pela ao senhor imprensa há Renato tempo. Ele vai Duque? fazer delação premiada e na delação, a condicionante, já faz alguns meses que eu vejo pela imprensa, no caso do Léo, alguns anos, é citar o nome do Lula. Cita o nome do Lula, cita o nome do Lula, cita o nome do Lula. Se não citar, não vale. Cita o nome do Lula. E aí, doutor, me desculpe com todo o respeito que eu tenho pelo seu trabalho. Esse último mês foi o mês Lula, em que a senha era Lula. Vamos chamar todo mundo. Se pudesse ressuscitar o Conde de Monte Cristo, ele viria aqui e falar, foi o Lula o culpado. Tá certo. Vamos Então, voltar doutor, aqui, senhor eu tenho presidente. que dizer Eu uma acho que coisa, o eu tenho senhor consciência do que eu fiz. Certo. E eu não fiz o que meus adversários pensam que eu fiz. Senhor presidente, eu acho que o senhor, quem se baseia em informações muito da imprensa é do senhor. porque O senhor acabou de me consta- perguntar coisa da imprensa, doutor Moro. Não, acabou. Só sabe que eu fui prestar um depoimento na Polícia Federal? O cidadão me pegou um jornal de uma cidadezinha pequena do Ceará. Eu falei, puxa vida, como vocês estão evoluindo, foram até uma cidadezinha.